Meus queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entenda bem, não é você ouvir o que o homem fala, mas sim o que Deus fala. Durante a leitura da Bíblia ou da pregação da palavra, você tem que prestar atenção ao que Deus vai falar ao seu coração. Muita gente perde a bênção porque não tem a virtude de saber ouvir. A pessoa não presta atenção na palavra de Deus. Muitos foram acostumados na religião a fazer votos, fazer promessas, e quando vai orar, a pessoa fica naquela, achando que pode barganhar com Deus. E ele então começa a oferecer a Deus alguma coisa em troca da cura, em troca de uma bênção qualquer. A pessoa diz, se o Senhor me curar, ou se libertar o meu filho, minha filha, eu vou dar tanto para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Deus não está pedindo para ninguém fazer isso. Tem pessoas que pensam que para ser aceito por Deus tem que levar presentes, oferendas, que tem que prometer algo para Deus. Isso não é verdade. Deus não vende bênçãos e nem aceita suborno. Mas tem gente que faz pior do que prometer algo para Deus. Tem pessoa que acha que tem que pedir para a mãe pedir para o filho pedir para o pai. Conversa fiada mesmo. Jesus deixou bem claro, ele disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa história de rezar para Maria é furada. A Maria já morreu faz tempo, e morto não pode ouvir o que você fala. A Maria não tem nenhum poder para ajudar quem quer que seja, nem Maria nem ninguém, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quer dizer que eu tenho que orar para Jesus? Também não. Jesus ensinou que nós devemos orar somente ao Pai que está no céu. E ele não disse que eu e você temos que oferecer algo em troca da bênção. Veja o que diz em Miqueias capítulo 6, no versículo 6 ao 8. Com o que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Veja a resposta. Versículo 8 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho que oferecer nenhum sacrifício para Deus me atender, porque Jesus já se sacrificou em meu lugar. Então veja bem, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? O que é praticar a justiça? Humanamente falando, é você reconhecer e respeitar o direito de cada um. O que é meu, o que é seu, é seu. O meu direito tem que ser respeitado, assim também como o seu direito ou o de qualquer outra pessoa. Cada um deve lutar pelos seus direitos. Agora, espiritualmente falando, praticar a justiça é você praticar aquilo que você aprende na palavra de Deus. É você defender não somente a sua causa, mas também a causa do seu semelhante. É você lutar para que ele e ela tenha o que lhe é de direito, ou seja, a bênção, a cura, a libertação, porque Jesus morreu também por essa pessoa. A vida plena também é direito dela. Então, se você sabe que alguém está sendo oprimido pelo diabo, e não faz nada para ajudar essa pessoa, nem mesmo uma oração, ajudar a pessoa a se libertar, você não está praticando a justiça. Se você conhece que a palavra de Deus
é a solução para o problema dela, e você não prega para ela, não ora, não intercede por essa pessoa, você está lhe negando algo que é direito dela possuir. É o nosso direito pleno pedir que se cumpra em nós tudo quanto o Senhor prometeu e que está registrado na Bíblia. Entretanto, nós não podemos exigir de Deus aquilo que não é o nosso direito. Observe que naquela parábola que Jesus contou, isso está lá em Lucas, no capítulo 18, ele disse que havia numa cidade um certo juiz, que não respeitava a Deus e nem homem algum. E havia também naquela cidade uma certa viúva, que todos os dias ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. É aqui que eu quero que você preste atenção. A viúva ia todo dia no juiz, e ela dizia: faz-me justiça. Ela não ia lá pedir favor. Ô, seu juiz, quebra o meu galho, me ajuda aí. Não, mesmo porque juiz não quebra galho de ninguém. O juiz tem que aplicar a lei. Não adianta a pessoa implorar, pedir para ele ajudar, porque não funciona assim. E aquela viúva sabia disso. Então, observe que ela não ia lá pedir favor, ela ia pedir justiça. Ela dizia: faz-me justiça. Me dê o que é meu, o que é direito meu, me dá o que me pertence. Jesus está ensinando aqui como é que nós devemos orar. Quantos de nós estamos perdendo tempo fazendo orações vazias? Nós temos que levar a nossa causa diante do grande juiz e requerer aquilo que é o nosso direito. No Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 30, o Senhor Jesus fez a seguinte declaração: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O que significa isso? Significa que a oração da pessoa só é atendida pelo Senhor quando ela está fundamentada na palavra. Jesus falou: de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Então, quando você for orar, você tem que orar de acordo com a palavra, de acordo com a vontade do Pai. Se a minha oração, a minha petição, vamos dizer assim, não estiver fundamentada na palavra de Deus, ela não tem valor. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Ele tem compromisso com a justiça. Tudo quanto eu pedir que for o meu direito, Ele vai me dar. Mas eu tenho que apresentar provas, ou seja, eu tenho que exigir o meu direito com base no que a Bíblia declara. Por exemplo, eu posso exigir a cura do meu corpo físico, porque a Escritura diz que verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, então, e esmagado por causa dos nossos pecados. Então eu tenho direito a ser perdoado quando eu pecar. E mais, eu tenho direito à paz, porque diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, nós temos direito à saúde do corpo, temos direito no tocante à paz, porque a Escritura declara isso. Também eu tenho direito a ter as minhas necessidades supridas, porque diz a Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E diz ainda que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundemos em toda boa obra. Então, como se pode ver, Deus, pelo divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tem gente que passa a vida orando e não consegue nada. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, do mesmo jeito que não adianta a gente entrar com uma petição diante do juiz, requerendo algo que nós sabemos não ser direito nosso,
Assim também não adianta ficar orando sem um fundamento bíblico. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos que aprender a orar em cima da revelação de Deus. Eu tenho que pegar na Bíblia o que Deus prometeu, o que é meu direito, e reivindicar aquilo. Não é inventar algo e achar que Deus tem que me dar. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Aquilo que está na Bíblia e que ele prometeu, isso ele há de cumprir. Ainda que pareça demorar, ele há de cumprir aquilo que ele prometeu. Veja o caso do Isaac. Diz a Bíblia que Isaac orou pela sua esposa, que era estéril, para que ela fosse mãe. E diz na Bíblia que demorou 20 anos para que isso acontecesse. Mas aconteceu. Por quê? Porque o Isaac ele não desistiu. Pelo contrário, ele insistiu na sua causa. Porque ele tinha a promessa. Deus havia dito a Abraão, o pai do Isaac, que faria dele uma grande nação. E que a sua semente seria como a areia do mar, que não se pode contar. E disse ainda, em Isaac será chamada a sua descendência. Como é que agora o Isaac, sabendo disso, poderia aceitar que a mulher dele não lhe desse filhos? E o que Deus havia prometido ao seu pai? Não iria se cumprir? Claro que iria. Então ele orou durante 20 anos. Mas a sua oração não foi vazia, a sua oração não foi em cima do nada. A oração dele foi fundamentada na promessa que Deus havia feito ao pai dele. É assim que tem que ser a minha oração, a sua oração. Bom, eu acho que eu já falei muito hoje. Se você quiser aprender mais sobre como não desperdiçar o poder na oração, você precisa ler esse livro aqui, ó. Aqui fala sobre o que você precisa saber sobre fé e oração. Custa R$ 75, você pode pagar em até 5 parcelas de 15 no cartão. Para adquirir, você vai mandar um e-mail para tiolaércio@entendaabiblia.com com nome e endereço completo. O frete é grátis. Qual é o seu problema? Busque na Bíblia uma promessa e se agarre nela. Ore sobre ela. Creia, por mais impossível que pareça, tenha uma única certeza: impossível é Deus mentir. Nada mais é impossível. Jesus afirmou que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Senhor Deus, eu apresento a Ti essa pessoa que comprou e essa que também vai comprar este livro. Que Satanás não a impeça de comprar. Meu irmão, minha irmã, você não pode deixar de ler este livro. Nele você vai aprender a combater o mal da sua vida, da sua casa e na vida das pessoas que você ama. Pai amado, estamos diante de Ti porque a Tua palavra diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. E não há nada demasiadamente difícil para Ti, pois nós estamos decididos a tomar posse daquilo que nos pertence. Saúde, prosperidade, paz, tudo isso está incluso nas bênçãos prometidas a Abraão. E essas bênçãos nos pertencem por direito, porque diz a Sagrada Escritura que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ó Pai, queremos tomar posse do que é nosso. Essa pessoa que ora comigo, ela vai receber hoje a bênção que ela necessita, porque em nome de Jesus eu desfaço toda a obra do diabo na vida dela. E se foi feito algum trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, para tirar a paz, a saúde, a prosperidade, a felicidade dessa pessoa, esse trabalho é queimado agora. Em nome de Jesus Cristo, eu desmancho todo o trabalho feito, eu amarro todo o espírito de miséria, de enfermidade, de dor, de sofrimento, de loucura, e eu digo ao mal: saia em nome de Jesus. Amém.